Gostaria de chamar o pastor Té para vir até aqui. O pastor Té, falar dele, ele tem um trabalho imenso, enorme. A biografia dele é linda. Teve o privilégio de fundar e iniciar diversas igrejas e trabalhos. E está aqui o pastor Moisés, que conhece ele um pouco melhor. Queria chamar para orar por ele aqui, nesse momento da preleção que ele irá fazer. Pastor? Nós vamos orar pelo pastor Té, pedir para que Deus o use mais ainda, né? Eu tive o privilégio de ser aluno do Té faz bastante tempo, né, pastor? Faz muito tempo já. E eu estava conversando um pouco com o Té aqui, eu queria só... Na época, eu tive aula com o Té e com uma ovelha dele, que era o Saião. Que era ovelha, era bem novinho, o Saião, pequenininho. E ele disse, hoje eu estou com o Saião. Falei, que bênção, né? Estenda a tua mão para cá e abençoe o homem de Deus como um sinal de bênção para cá. Querido Deus, eu quero te louvar pela vida do nosso querido pastor e pedir que a tua graça, Senhor, seja sobre nós, e que ele possa, Senhor Deus, usado por ti, falar, Senhor Deus, diretamente aos nossos corações. Abençoa teu filho, a tua casa e tudo aquilo que ele põe à mão, Pai, porque nós entendemos, Pai, que a tua mão, tua boa mão é com ele, para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, eu queria trazer um preâmbulo antes da nossa meditação bem forte, bíblica. Tá bom, é? Para pôr o microfone na minha altura, tem que botar no chão. Tem uma filha que é simpatizante do PSTU, então eu digo para ela que o meu tamanho é menor do que a fama do PSTU. Irmãos, quando a gente pensa em teologia, em uma teologia que seja simplificada, fica muito difícil, porque o campo da teologia, ele é um campo complexo, muito complexo. Você já imaginou você englobar no campo da teologia o islamismo, o ateísmo, você englobar tanta coisa que está na cabeça do ser humano, de que ele se preocupa. Recentemente saiu um livro que está na 9ª ou 10ª edição nos Estados Unidos e já chegou no Brasil, chamado A Linguagem de Deus. Um ateu leu as obras de C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia. Ele tem cristianismo prático, cristianismo puro e simples. E uma frase ficou na cabeça desse cientista ateu. A frase em que ele coloca de que em todo lugar onde está presente a humanidade, existe a lei da natureza. Embora haja diferenças culturais, o certo e o errado é indiscutível, está presente em todos os lugares. Então, o humano, ele tem na sua cabeça uma certa consciência, uma memória de consciência, chamada o que é o certo e o errado. E que isso distingue o humano como alguém acima dos outros mortais, dos outros seres.
E ele acabou crendo em Deus. Como esse cientista, a partir dessa frase, acabou crendo em Deus? Ele foi surpreendido quando foi eleito nos Estados Unidos o diretor do projeto Genoma. Olha só, cientista responsável pela descoberta do DNA. Quando ele começou a estudar o DNA, ele considerou que a linguagem de Deus estava no DNA e se converteu. É o único livro que trata da descoberta de alguém de que Deus existe, escrito por um não religioso, um ateu. Coisa impressionante. O que Deus está fazendo nos últimos tempos da frieza espiritual em quase todo o planeta. Não se confunda o que acontece na América Latina ou no Brasil particularmente com o que está acontecendo no mundo. Se você for na Europa, por exemplo, em Praga, República Tcheca, da onde teve o maior avivamento espiritual da história do cristianismo. Ali no mapa da República Tcheca, antigo Império Austro-Húngaro, tem 3 lugares escrito Terra dos Morávios, onde houve o maior avivamento da história do cristianismo. Em Praga, os batistas não são em número maior dos que estão aqui dentro. Tem 2 milhões de habitantes Praga. Toda a Europa está assim. Igrejas onde Spurgeon pregava, por exemplo, para 5.000 pessoas, hoje são mesquitas islâmicas. É uma frieza espiritual. O único culto em Praga, onde minha filha é jornalista, que eu vibrei um pouco, foi o culto de língua inglesa, quase no centro de Praga, porque os africanos vão fazer doutorado naquela famosa universidade e eles participam do culto, e eles ficam de pé e fazem a coisa vibrar. Aí os ingleses entram na onda, mas o resto não dá para assistir, sem sair desanimado. Então o mundo está assim, irmãos. O que tem acontecido é que a falta de ensino da palavra de Deus produz doutrina falsa, controvérsias, inutilidades, legalismo, prejuízo familiar, crendices e ingenuidade. Por que o desprezo da doutrina e da teologia? Os argumentos. A teologia atrapalha a fé. O argumento pietista. Muitos cristãos suspeitam que reflexão e teologia são obstáculos para a vida cristã. Temos também a afirmação de que a teologia não é bíblica. Os biblicistas falam isso. Então, esses são grupos antidoutrinários. Nós temos também um outro problema. A teologia é irrelevante. O argumento do ceticismo. Uma tendência crescente em círculos cristãos contemporâneos é ignorar a doutrina para focalizar apenas a prática. A teologia não tem nada a ver com a realidade particular, familiar ou pública. Por exemplo, a Trindade. A Trindade, por exemplo, ela é algo que poucos cristãos descobrem a vantagem da gente conhecer Deus como Trindade. Uma testemunha de Jeová me bateu a porta e eu falei que não queria conversar com ela porque ela iria me ofender. Ela falou, imagina e tal, né?
Aí eu falei para ela, olha, a senhora não vai me ajudar quando eu comparecer na eternidade diante do teu Jeová. Porque ele vai dizer o seguinte para mim: lá na terra, eu te dei um exemplo na natureza de triunidade, em que é a dificuldade de vocês. Uma coisa é uma coisa e ao mesmo tempo 3 vezes outra coisa, e não deixa de ser cada uma delas particularmente uma coisa e ser uma coisa com a outra. Mas como assim? Aí eu falei para ela, olha, a senhora conhece o H2O? Ela falou, eu já ouvi falar. Então, H2O é água, é sólido que é gelo e é vapor. Se eu jogar um tijolo de H2O na sua cabeça solidificado, você pode morrer. Se eu jogar um balde d'água não tem problema. Se colocar um quarto de vapor não tem problema. Falei, olha, gelo é particularmente uma coisa e é H2O. A água é particularmente uma coisa separada e é H2O. Falei, eu não entrei no átomo, hein? Onde as suas subdivisões são átomo e a mesma coisa, particularmente, indistintamente, como uma substância própria. Eu falei, para isso eu não tenho resposta. Mas se o senhor acha que é o dono da verdade, por que não sai fazendo como nós fazemos? Para eles não falei que a senhora ia me ofender, já está me chamando de burro, de irresponsável. Não existe só essa maneira de bater na porta da casa dos outros às 9 da manhã de domingo e ouvir até os palavrões. E outro dia eu esperava alguém e eu fiquei olhando, eram 9 horas da manhã de domingo. Bateram em 9 casas, a única que atendeu falou que não queria saber deles não. Qual é a coisa prática que existe nisso daí? Né? Então, vocês percebem, meus amados irmãos, que a Trindade, por exemplo, ela é irrelevante, às vezes, para alguns. Só quero que você pense no seguinte: Pai, Filho e Espírito Santo sempre agiram dentro da eternidade juntos. E sempre com uma submissão dócil um ao outro. Bota isso em prática numa igreja. O mundo inteiro vai cair dentro dessa igreja. Porque vai falar o que falaram do cristão do primeiro século. Vede como se amam. É interessante também que muitos afirmam que teologia não se pode estudar, porque ela invade o mistério de Deus. São os misticistas. Os tratados teológicos só complicam o que é simples. Eles matam a fé. A teologia tenta invadir o inalcançável, o sagrado. Daí, teologia de lado. Outros afirmam, o teólogo perde a fé, cai no agnosticismo. Muitos teólogos e professores de teologia não acreditam em nada. Afirmam isso. Outros afirmam que a teologia impede a atuação do Espírito Santo. Afirmam, enquanto igrejas cheias de teologia estão fechando, igrejas cheias do poder estão crescendo e são cheias de fé. Outro argumento, a teologia divide o corpo de Cristo. O amor une, a doutrina divide. Eu conheço gente que matou o outro por amor. Principalmente marido matando mulher por amor. As correntes teológicas só têm criado atrito e confusão entre as igrejas. Isso não pode ser de Deus. O argumento, então, desses que não querem saber da teologia. A Bíblia fala que o papel principal pastoral é ser mestre. Então nós temos atualmente, por falta de estudo, preocupação com a teologia, 7 problemas muito graves. O impacto judaizante, idealização de Israel dentro da igreja cristã, herança de um enfoque sem equilíbrio,
O Pelé se separou da sua última esposa porque ela resolveu, aos 12 anos, praticar a circuncisão dos seus 2 filhos gêmeos com o Pelé. Ele não aguentou isso e, se julgando desautorizado, separou-se. Essas práticas judaicas. Fiquei admirado no final de novembro de gente chorando, sendo batizada naquele trecho do Rio Jordão em que Jesus foi batizado. Eu não sei se alguém vai ser melhor lá no céu do que o malfeitor ao lado de Cristo. Nem foi batizado, nem frequentou a igreja, deu só um testemunho que foi uma confissão de fé em Cristo Jesus, e chegou na frente de todo mundo. Teologia relacional atualmente. Se Deus não conhece o futuro, tal de teísmo aberto. Então Deus, por amor a nós, e para não decidir quem deve ser salvo ou não salvo, embora Ele escolha, Ele então se fecha, ignorando o futuro, para não interferir. Coisa pesada que vem por aí. E o tradicionalismo? Sabe, eu estava falando para o irmão André, que está comigo aqui, né, que veio me acompanhar, um moço com muita experiência na vida, já foi vice-cônsul do Brasil em Portugal, trabalhou na ONU, e agora está fazendo teologia, filho de pastor fazer teologia é meio absurdo, o que ele vê às vezes, né? O misticismo hoje em dia, por exemplo, eu trouxe um vidrinho de água do Rio Jordão, paguei quase R$10 aquele vidrinho de água do Rio Jordão, só para mostrar. Mas o que está se vendendo por aí, às vezes a gente fica emocionado. Eu fiquei emocionado quando eu vi aquele mesmo quintal, onde provavelmente, debaixo daquela árvore, estava em Jope o apóstolo Pedro, né? Pois o que tanto viu de Deus, ele ainda, Senhor, jamais vou fazer isso, comer essa comida. Depois do que ele conheceu de Deus, teimar com Deus, não é verdade? Então, existe realmente um valor. E o pragmaticismo, por exemplo? O pragmaticismo no Brasil, ele é profundamente vivenciado. A pessoa culpa Satanás de todos os seus problemas, então tem que desencapetar, não é verdade? Então existe aí tanta oferta para o indivíduo se libertar, não é, de um culpado que não é culpado. Uma vez eu fui chamado por uma irmã que já faleceu, teve um filho deficiente muito grave, e ela aceitou que uma tia lhe fizesse um culto espírita na sua casa, para o espírito dizer por que estava dentro dele sofrendo. E daí depois ela começou a ter o aparecimento, mesmo sendo crente, do inimigo se corporificando perto dela. Ela ficava apavorada, aterrorizada, e ela já não era mais minha ovelha, me chamou como que eu poderia ajudá-la. Eu disse para ela: irmã, é simples, não sigo de jeito nenhum o exorcismo que aparece nas igrejas. Sabe, a irmã fala em voz alta para ele: olha, eu tenho muita alegria de louvar o meu Senhor Jesus Cristo, cante comigo glória, glória, aleluia. Fala em voz alta e começa a cantar: vencendo vem Jesus. Depois de um mês eu a visitei, ela falou: ih, pastor, ele vai embora na hora.
o rapaz me procurou porque era possesso vez por outra, e eu peguei e falei para ele assim: o que você faz na hora que chama o bichinho? Ele pensou bem e falou: olha, tem um tipo de uísque que eu gosto muito. Eu falei: então, ele não tem corpo e gosta desse uísque também igual você, empresta o teu corpo para beber esse uísque. Para com o uísque, rapaz. Vá seguir a Jesus e não vá numa igreja para se libertar disso. Realmente, ele não procurou mais pastor nenhum porque não precisou. Talvez precisasse para seguir a Jesus. Você ouviu outro dia na televisão um convite: dia da queima do Alcorão, lá nos Estados Unidos. Só provoca o que? Ódio, não é verdade? Esses erros surgem de ênfases exageradas no aspecto da fé. Então, o que é preciso fazer? Nós precisamos fazer o seguinte: tomar uma atitude de acompanhar o ensino bíblico. Abram a Bíblia conosco, no capítulo 20 de Mateus. Vamos ler uma passagem que vocês já leram muitas vezes. Eu tenho até 10 e 15, não é verdade? Bem. Porque o reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu e viu que outros estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez por volta da hora sexta e da hora nona, fez o mesmo. De igual modo, por volta da 11ª hora, saiu e encontrou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Eles lhe responderam: porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: ide também vós para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os que chegaram por volta da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. Quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo: os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso. Respondendo ele, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai embora. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou aos teus olhos são maus, porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aqui nós temos uma teologia simplificada. Para você simplificar a teologia, é só você colocar a graça diante dos teus olhos. Muda tudo. Você começa a entender a teologia de um modo de muito sentido para você. Agostinho dizia o seguinte: eu não peco, eu não sou pecador porque peco, eu peco porque sou pecador. O errado não é o que eu faço somente, é também, mas somente. Mas o problema é que eu nasci errado. Eu nasci pecador. E tudo que faço é pecado. Até o espiritual eu transformo em pecado. Eu não assisto e nem ouço nenhum dos evangelhos pela rádio e TV, raramente,
porque ele só faz autopromoção de si mesmo. Quando eu me engrandeço, eu diminuo a Deus. É tão terrível isso daí, que está encalacrado na nossa pecaminosidade. A gente nunca deixa de ser aquilo que a gente nasceu. Para você ter uma ideia de como Deus consertou isso, quando Abraão sacrifica o seu filho, Deus aponta depois para ele o cordeiro. Então o seu filho é poupado porque o cordeiro morre no lugar. Quando Deus tomou o lugar de Abraão, ele não teve cordeiro para poupar o seu filho. Já imaginou isso? Ele não teve ninguém para substituir o seu filho. E sabe o que Deus estava fazendo nessa hora? Ele estava me substituindo no Calvário. Este era o meu lugar. Quando a gente pensa em Calvário, vê no cinema, lá de longe dos filmes, tem um platô construído bem diante, como daqui nessa parede, da face da caveira onde Jesus foi crucificado. E naquele mesmo horto, você entra na sepultura vazia onde Jesus ficou 3 dias, no mesmo lugar, mesmo horto hoje dominado, administrado pelos britânicos. É impressionante como Deus fez tudo ali, naquele mesmo lugarzinho. Ele fez aquele sacrifício do seu filho. Então Deus deu Jesus e não teve substituto para Jesus, para que eu me transformasse em seu filho. Hoje o irmão estava falando que Jacó venceu a Deus. O que é aquilo ali de Jacó ser vitorioso sobre Deus? É o Calvário, irmãos. É o Calvário. O poderoso perdeu quando veio a este mundo. Com um sopro, ele poderia dizer: Senhor, Pai, eu não tenho nada a ver com isso, eu não pequei, porque estou aqui, e com um sopro queimar o planeta. Ele não fez isso. E tinha poder para fazer isso. É o forte perdendo por fraco. Para o fraco se tornar forte aos olhos de Deus, porque agora é declarado inocente. Quando você abre a Bíblia e vê Jesus falando lá em Mateus 5,17, não julgueis que vim revogar a lei, mas cumprir. Os advogados que estão aqui sabem a linguagem jurídica do cumprir, diferenciado do guardar. Quando eu guardo a lei, eu não preciso cumpri-la, eu a guardei. Quando eu quebro a lei, eu preciso cumpri-la, ou seja, satisfazer a lei, dar satisfação à lei. Então eu tenho que sofrer o castigo pré-determinado pela lei, pela quebra que eu tive da lei. Mas Jesus nunca quebrou. Por que é que ele veio cumprir? Por que ele veio sofrer o castigo? Porque ele fez no meu lugar. Veja, a lei vigora e continua a vigorar. Ela vigora no sentido agora de me levar diante do meu pecado para eu me arrepender. Veja o que Judá falou quando ele estava ali na frente de José. Nós merecemos isso. Rubem, o mais velho, que deveria cuidar do irmão, falou: olha, bem que o nosso irmão clamava quando nós o vendemos. Vejam, o meu pecado me leva de volta para ele, para eu crescer. Só que tem uma coisa: o meu pecado está sobre Jesus. Se eu crer em Jesus, então eu não posso ser castigado, porque eu já fui
castigado. Eu não posso ir para o inferno, porque Jesus foi no meu lugar e pagou aquela pesada pena por mim. Às vezes a gente cai na ideia do mérito que essa passagem aqui tem, e logo nós chegamos nela e concluiremos. Quando a gente acha que se não fizer isso não vai para o céu, não tem a salvação. Ontem eu fazia um funeral, pouquíssimas pessoas, e o filho de um irmão que morreu até hoje não está em Cristo. E eu falei para ele e para o grupo que estavam lá: eu não penso nem nos defeitos nem nas virtudes do irmão que estamos sepultando. Nem a bondade sua o levaria ao céu e nem a sua maldade ao inferno. A única coisa que nos coloca no inferno ou no céu é entendermos que Deus deu um grande presente, que mostra a profundidade da queda. A queda foi tão grave que só Deus dando o seu Filho para morrer por nós, essa queda foi anulada. Olha que coisa tão grave. Então o que nos leva ao inferno é a ingratidão de desprezar o presente que Deus deu. Aceitar esse presente é a porta do céu. Ser ingrato e rejeitar esse presente é a porta do inferno. Salvação é isso. O seu filho caiu num pranto e olhou e disse: pastor, eu nunca imaginei uma verdade tão grande como essa que acabei de ouvir. Mas quantas vezes estabelece-se na igreja um policiamento que não leva a nada, a divisionismo, a mágoas, só isso daí. Uma senhora se separou, eu era amigo do marido e me dava bem com ela também, né? Uma amizade. Separou e ela começou a ir na nossa igreja. E uma irmã muito boa, conselheira, depois de que ela frequentou a igreja 1 ano, chegou para ela e falou assim: olha, irmã, a senhora tem que tomar muito cuidado. Se a senhora for fazer um novo casamento, tem que namorar muito depressa e casar logo, porque senão a senhora pode correr o risco de cair no adultério. Mal sabia ela, porque não conhece o DNA da irmãzinha, o nosso DNA colocado em tira de 70 centímetros que ele tem em cada célula nossa, vai dar 5 bilhões de quilômetros de extensão de informações sobre cada um de nós. Quem é que tem algum milímetro de informação? Como é que pode julgar? Seu casamento terminou por frieza sexual dela, e a outra falando aquela bobagem. Nunca mais veio na igreja. Falou: pastor, eu não vou numa igreja em que eu, para ser membro dela, preciso passar por um inquérito policial. E eu falei para a irmã: a senhora me perdoe. Ela ficou brava porque eu falei isso para ela. Eu falei: mas a irmã vive dizendo que nunca falem do seu defeito para os outros, mas falem para a irmã, para ajudar a irmã. Estou fazendo isso. Percebe como é que somos nós? Essa passagem, irmãos, ela é profunda no ensino da graça. Como a passagem do administrador infiel. Ele é elogiado pelo seu Senhor. Por quê? Porque ele fez toda aquela tramóia pensando em assegurar o seu futuro. E aquele senhor daquele administrador infiel o elogiou por pensar no futuro. Quando eu tenho uma prática nesta vida, descobrindo a graça de Deus, eu chego à conclusão
que eu tenho que ser muito astuto e não me deixar levar pela ideia de que eu posso ficar tranquilo sem pensar no meu futuro depois desta. Ele recebe um elogio porque o seu Senhor era gracioso. Esse homem pensa no futuro. Tenho que pensar no futuro. E quando penso no futuro, do modo certo, eu tenho uma bênção na vida presente. Por exemplo, nessa passagem, você verifica que aqueles que foram trabalhar às 9 horas, convidados para trabalhar, eles são convidados assim: olha, vão vocês também para a minha vinha, e eu vos darei o que for justo. Eu vos darei o que for justo. E eles foram. Ficaram até as 9 horas, porque a chance era grande de ainda serem aproveitados. Agora pense aquele pessoal que ficou até o meio-dia. Ficou até o meio-dia esperando que alguém fosse tão benevolente de contratá-los ao meio-dia. Mas eles chegaram a ouvir da voz daquele senhor: olha, por que vocês estão ociosos? E os convidou para trabalhar, e eles foram. Assim aconteceu às 3 da tarde e às 5 da tarde. Agora pensa bem, ficar até às 5 da tarde, né? Esperando na praça ser chamado para trabalhar. Quem é que ia fazer isso daí? Então por que não foram embora para casa às 3 da tarde, ao meio-dia também? Pelo seguinte: era tipo de gente que, para ver os filhos irem dormir sem chorar de fome, era preferível ficar batendo papo furado na praça do que ir para casa com essa situação, e as crianças começarem a chorar antes da hora até. Porque se não tivesse trabalho naquele dia, a criançada ia com fome para a cama, e eram sempre uma família numerosa como naquele tempo. Então, ficar esperando, nos dá 3 horas, bom, é capaz que alguém nos contrate e dê um dinheirinho, que pelo menos vai dar para matar a fome do caçula, e pelo menos o caçula vai para a cama sem ir chorando de fome. Essa é a situação daqueles que nos rodeiam. E para esse pessoal que está esperando a chance de não ver choro e lágrima e lamentação, nós estamos cometendo o erro de passar para eles a ideia de que nós somos salvos porque somos domingueiros, porque lemos a Bíblia, porque oramos, porque isso, por aquilo. A gente deve fazer isso daí, mas não deve fazer isso daí para merecer algo de Deus. Então, a ideia que nós herdamos do protestantismo tradicional é a ideia do mérito, do pagar pela salvação, do contrato com Deus. E a gente abre essa expectativa, e daí, me perdoe a gíria, quebra a cara, porque a gente vê muita pessoa ser abençoada sem merecer a ideia dos nossos olhos, não é verdade? E nós que merecemos, estamos recebendo, por exemplo, um filho excepcional, câncer de alguém da família, umas coisas assim. Então nós temos expectativa de que temos que ser tratados de maneira especial por Deus. Por quê? Porque nós fazemos isso, fazemos aquilo, e não acontece isso, aí então se queixa de Deus, se queixa do próximo, se queixa da igreja, se queixa do pastor, aí tem um monte de culpados, porque nós somos inocentes. Quando a bênção da palavra maior do cristianismo é arrependimento e não amor, como a gente pensa, porque tudo começa no arrependimento, onde eu vejo o meu demérito e vejo a graça. A nossa teologia prática está conduzindo a uma forma de nos levar ao orgulho,
ao mérito diante de Deus. Qual é o erro dos primeiros? Eles contrataram com o Senhor a receber 1 denário por dia, que era o salário mínimo do dia de um trabalhador braçal. Contrataram, olha, contratou com Deus, vai ficar decepcionado. E como a gente que é obreiro, pastor, tem essa expectativa de ser o mais abençoado. Agora a gente chega para Deus, não é? E acha que é forte, determine. Bom, pode determinar, mas Deus não escuta. Ele não vai escutar uma bobagem dessa, ele tem a melhor coisa para fazer. Aqueles que foram esperando muito pouco, saíram tão felizes, maravilhados. Eles não tinham mérito nenhum, né? Ele dá o mesmo dinheiro dos que trabalharam o dia inteiro. Pô, mas nós não merecemos. Saíram felizes, contentes. Os que fizeram o contrato saem raivosos, reclamam e recebem a resposta que Deus pode dar para nós. Olha, eu não sou dono de toda essa riqueza que você contempla, então eu uso essa riqueza com quem eu quero. Um dia Moisés quis dominar a Deus também, e quis conhecer a Deus plenamente. Ele falou, só um pedacinho. Deus fala para os adeptos de Moisés depois, porventura, lá em Malaquias, não amei eu a Jacó e menosprezei a Esaú? Não contrata com Deus, confia na sua graça, na sua misericórdia, você vai ser surpreendido. Nós temos na igreja Ibenil uns pequenos grupos nas casas, e uma jovem começou a frequentar, e as conversas foram profundas e tal, expliquei a doutrina da salvação, e ela era de uma família muito católica, professora, 36 anos, estava com câncer. E eu ouvia falar da Marcinha lá, que estava muito mal, e eu não conectava que era aquela pessoa que frequentou um dos núcleos que eu ajudei durante algumas semanas. Quando eu vi lá no meu computador quem era, eu falei, não, mas eu conheço tanto, fui imediatamente no hospital. Eu fui terça-feira, ela morreu na quarta. A família, a mãe estava lá presente e uma irmã da igreja. Aí a mãe acordou a ela, a Márcia olhou, pastor, com uma efusiva alegria. A mãe levou um susto. Quem é esse cara que tem a ver com a minha filha a ponto de acontecer isso? Conversas bíblicas, a certeza da salvação. A outra irmã explicou que ele foi o coordenador de um grupo que ela participou. Irmãos, quem saiu feliz fui eu. Eu nunca imaginei que eu tivera a oportunidade de trazer aquele tesouro para a vida daquela irmã morrendo de câncer. Um famoso caso aconteceu nos Estados Unidos. Missionário com a sua família, ficou na Índia muito tempo, sofrendo muito, fez um grande trabalho. Quando o navio chegou no porto, ele tinha a expectativa de ver a igreja inteirinha esperando ele, tinha ninguém esperando ele. Ele ficou lá embaixo, frustrado. Pegaram o carro, não carro, mas pegaram a charrete, foram para casa, e o esposo quieto, triste, aborrecido. Aí ela falou, querido, eu já sei, você está frustrado, não tinha nenhuma comissão de espera para a tua volta, depois do trabalho missionário, não? De relatórios tão abençoados que você mandava, ninguém para te abraçar. Falou, eu não estou suportando isso, eu vou dar uma volta. 3 horas depois ele voltou,
Oi, querida, como é que você está? Tudo bem? Tá? Ué, o que houve contigo? Ele falou, eu tive uma conversa com Deus. E o que foi? Ele me perguntou, por que você está decepcionado? Porque ninguém foi te receber. Por acaso, você já chegou em casa? Esse pensamento o curou. Ele era um dos que fazia contrato. Nunca me decepcionei, perdão, não estou me autopromovendo, com o trato de membros de igreja. Todo mundo passa pelo que eu passei e até piores. Por quê? Porque eu não fiz contrato com Deus. Logo entendi isso. É graça. E pela graça, a gente sai surpreendido de receber muito, mas muito mais do que merece. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Amém?